Olha, estamos na Semana Santa, né? Mas você sabe o significado de cada dia santo, hein? Enfim, vamos explicar agora esse assunto através de uma entrevista com o padre Adão Cruz. O padre Adão Cruz, ele é da paróquia do Disseu 2, né? E ele vai conversar com a gente, então, é da paróquia da igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, lá no bairro Disseu 2. Bom dia, padre Adão, como é que vai o senhor? Tudo bem, padre? Bom dia, Laércio, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu queria conversar com o senhor sobre o sentido da Semana Santa, que às vezes os fiéis deturpam um pouco, às vezes ainda tem uma cultura meio arcaica, às vezes o comportamento muda muito, né, nos tempos de hoje, e depois a gente fala da programação. Qual o significado da Semana Santa nos dias de hoje para os fiéis? A Semana Santa, o significado é o mesmo de sempre. A meditação do mistério da morte e da ressurreição de Nosso Senhor. Nós contemplamos a paixão, a morte, para celebrar a ressurreição. Para você ter uma ideia, Laércio, desde os primórdios, os cristãos primeiros já tinham o hábito de se preparar para a ressurreição. E a Semana Santa é este momento forte, intenso, de oração, de contemplar a vida de Jesus, que deu a vida para nos salvar. É claro que cada época é um momento diferente, apesar do sentido ser o mesmo. Hoje, nós, olhando para uma realidade moderna, atual da situação, a gente percebe que é verdade, muita coisa mudou. O sagrado parece que está sufocado pelo profano, ou seja, já não se tem mais como essencial, isso por parte de algumas pessoas, a vida de Jesus. Então, quando a igreja conserva o que os primeiros cristãos faziam desde o tempo pretérito, logo no começo, a igreja quer conservar, apesar das mudanças sociais, religiosas pelas quais passamos, que a gente nunca deixe de olhar para a vida daquele que é importante para nós, cristãos, e para o mundo. Passar com Jesus e para o Calvário, em vista da ressurreição, para nós cristãos implica muita coisa. A gente tem uma mudança interior, a gente tem uma mudança na sociedade e a gente até bem melhor pratica a caridade. Então esse é um sentido maior que nós podemos tirar da Semana Santa. Olhando para Jesus, se identificar com Ele, assumir os mesmos sentimentos em nós, e aí a gente muda o mundo e ajuda também outras pessoas que precisam da nossa ajuda. Ei, padre Adão, e nesse momento, então, de pandemia, não é isso? Que todo mundo enclausurado, todo mundo, assim, tem que ficar enclausurado, pelo menos, né? E era um momento perfeito para retornar um pouco os costumes de antigamente, como o senhor mencionou, porque agora está tudo diferente, né? Eu estava comentando aqui no jornalismo com minhas amigas jornalistas que antigamente você nem tomava banho, não pegava dinheiro, o comércio não abria, tudo tinha a história da semana caçadeira, para na época da Semana Santa, que geralmente era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é isso? Ninguém ter esse movimento de comércio e tudo mais, todo mundo se resguardar dentro de casa, no interior, junto com a família. Aí veio depois, quebrou tudo, o paredão já atrua sexta-feira santa mesmo, à meia-noite, já começa, às vezes já antes, não tem aquele costume nem de roubar mais galinha, né? Porque era tão salutar, ali ao redor e tudo mais, uma brincadeira bem inocente, né? Mas tudo acabou e virou tudo aí a questão profana, como o senhor falou. E nessa época que não pode ter essa história mais profana, música alta, dançar, pular e tudo mais, tem que ficar dentro de casa, é um momento para as pessoas refletirem, não é isso? Afinal de contas, ontem mais 38 pessoas faleceram só aqui no Piauí, são 38 famílias que se foram. O momento não é para festa, o momento não é para divertimento, o momento não é para o pessoal ir para o interior, visitar parentes, visitar amigos, então esse feriadão é para ficar dentro de casa, não é para curtir. E também rezar e ver, procurar o sentido de cada dia, porque nós estamos vivendo um momento, então, tipo da Via Crucis de Jesus Cristo, onde cada dia representa uma história. Por exemplo, hoje é quarta-feira. O que simboliza esse dia? O que se comemora a igreja? O que a igreja comenta? O que a igreja representa nesse dia de quarta-feira da Semana Santa? Nós estamos na Semana Maior, como você falou, a Semana Santa, e eu tenho dito, Laércio, que a Semana Santa é esse momento em que nós vamos fazer algumas coisas que Jesus fez. Gostamos.
A Semana Santa é o momento em que Jesus entrou num profundo isolamento social, afetivo, familiar e religioso. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje, o isolamento, que nós não gostamos, mas temos que viver, Jesus já nos antecipou, porque a Semana Santa é esse momento de isolamento social pelo qual Jesus passou, religioso, humano e afetivo. O que nós não podemos isolar é a nossa fé. De casa, nós podemos ter as práticas religiosas, a igreja, de acordo com o decreto, como mãe, preocupada, em consonância com a vigilância sanitária, mantém os 30% da capacidade das igrejas, as equipes de pastoral de comunicação se organizando para transmitir as celebrações e fazer chegar à sua casa. Quarta-feira, para nós ainda vivemos o tempo da Quaresma, a Semana Santa. Então, até amanhã, às vésperas, que nós chamamos da missa, da instituição da Eucaristia e do sacerdócio e do amor universal, que é a caridade. Hoje, a igreja, portanto, celebra dessa parada e nos lembra do jejum. Aquele jejum que nós vivenciamos na Quaresma, aquele jejum que a Quaresma nos incentivou a fazer, hoje nos convida, dia de quarta-feira, é o dia de jejum, que antecede o tríduo pascal. Nós, na igreja, hoje, dia de quarta-feira, temos esse momento de luta contra si mesmo. Quando a gente jejua, quando a gente tira uma parte de comida, para perceber que o outro é importante. O jejum nada foi uma luta comigo para perceber que o outro precisa. Tá falhando, será que vai continuar? Isso amanhã. Tá bom, falhou, mas a pessoa entendeu na quarta-feira, tá bom? Vamos então adiantar a programação para realmente que amanhã vai ter Eucaristia e tudo mais. Todo mundo está sabendo que vai ser distanciamento. E como é que vai ser, padre, na sexta-feira, no sábado e no domingo? Porque sexta-feira tinha procissão, tinha uma missa numerosa, exatamente, não é isso? Aí no domingo também tinha outra procissão. Em Campo Maior é muito comum, a procissão mais linda do mundo é a procissão do Senhor Morto, né, no domingo. E também, eu acho que é no sábado, né, de Aleluia, não sei. E antes também tinha a procissão do encontro de Maria com Jesus. Isso. Que é a procissão mais emocionante que existe. A procissão do encontro, linda demais. É linda demais. Hoje nós temos a procissão do encontro, sexta-feira a procissão do Senhor Morto. É importante, Laércio, compreender que nós estamos dentro da capacitação, da capacidade das pessoas. 30% de lotação das igrejas. Quinta-feira, na Catedral, o arcebispo irá celebrar às 18 horas a missa do lava-pés, embora o rito do lava-pés será omitido. Sexta-feira, a procissão do Senhor Morto não teremos, mas teremos a reverência da Santa Cruz. Obviamente, não poderemos beijá-la esse ano, nem tocá-la, mas iremos reverenciá-la do banco, do lugar onde nós iremos, os fiéis estarão sentados. Depois, no sábado, a vigília pascal, o arcebispo celebrará na Catedral Nossa Senhora das Dores às 20h30, melhor dizendo, né? E no domingo, a missa da Páscoa às 18 horas, essa agenda do seu arcebispo, hora das Dores. Aqui na nossa igreja, lá, isso no Dício 2, para os nossos fiéis, amanhã às 18 horas, para não chocar com o toque de recolher que está acontecendo na nossa cidade, para que os fiéis participem de uma forma mais calma, mais branda e mais suave. Sexta-feira, da mesma forma, às 15 horas, é o único dia que nós não temos missa. O que acontece é a celebração da paixão, portanto, a reverência da Santa Cruz. O beijo nós não teremos esse ano. Aqui na nossa igreja matriz, no Dício 2, no sábado, às 18 horas, a vigília pascal, sempre para não chocar com o toque de recolher. E no domingo, aqui é costume na nossa igreja no Dício 2, os horários 7 da manhã, 9 e 11 e às 19 horas. E uma novidade esse ano aqui na nossa igreja do Dício 2, nós teremos a missa 5 horas da manhã. Queremos, de dentro da igreja, ao celebrar a missa, contemplar o nascer do sol. Essa é a nossa programação, Laércio Andrade. Isso então, essa programação da Igreja Terezinha é o normal que o senhor está falando, né?
Independente de Semana Santa, independente de história, nova programação. A partir de 5 horas já tem a igreja aí. Isso. Já tem a missa ministrada pelo senhor, né? Que bacana, que bacana. O senhor tem rede social, assim, transmite por rede social a missa, o trabalho de vocês aí? Temos aqui as redes sociais da paróquia, inclusive são redes sociais muito visitadas, muitos seguidores, graças a Deus, e todos os horários de missas, programação, serão transmitidas para que possamos alcançar as casas e os corações das pessoas. O endereço eletrônico deve ser Paróquia Santa Terezinha de Seu 2, alguma coisa assim? Exatamente, Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Seu 2. Muito bacana. Padre Adão, o senhor é muito querido, né? Pelos fiéis, pelas ovelhas, pelo rebanho. O senhor prega e chega ao coração dos fiéis, que deixa apaixonado pelo seu trabalho, tá bom? Eu quero citar um exemplo. Obrigado. Que o senhor foi almoçar na casa, na avó de uma amiga de trabalho da gente. Como é o nome da tua avó, hein? Como é o nome da avó dela? Dona Terezinha, é? Foi na casa da Dona Terezinha e do seu Ivan. O senhor costuma... Isso. Por que falou que Ivan e Terezinha? Eu lembro, Dona Francisca, o senhor foi comer na casa da Dona Francisca, tá bom? Recordo. A Larissa disse que o senhor comeu bastante, que o senhor come muito, é verdade? Comia mais, hoje não tanto, né? Estou aí preocupado para me manter em forma, né? E tenho que fazer isso. E na quaresma eu comi bem pouco, viu? Olha, muito importante esse trabalho, tá bom? O senhor ir na casa dos fiéis. Eu acho que aproxima muito a igreja. Isso. Eu acho que é necessário, porque a figura de um padre é uma figura muito importante. É uma figura que leva força espiritual para as pessoas, não é isso? O episódio que aconteceu com o padre Robson dilacerou, minha gente, o coração de minha mãe. Hoje ela é traumatizada, né? Eu disse assim, eu vou processar esse padre Robson porque ele seduziu minha mãe. Mas ela se sentia tão bem que ela fica até cega aí pelas que ele é acusado e tudo mais. Infelizmente, não é isso? Então eu peço a Deus, tá bom? Que lhe dê força, porque todo mundo é humano, por isso eu conseguir aí no sacerdócio, seguindo aí as normas aí da igreja, para que todo mundo tenha confiança, tenha fé e esperança. Porque nós estamos precisando de pastores, de padres, tá bom? Que tenha credibilidade, tá bom? Que seja querido. E eu sinto que o senhor é querido aí, lá no Disseu, da Santa Terezinha, do Menino Jesus, Disseu 2. Então que Deus abençoe o senhor, tá bom? Que a vaidade, uma alegria muito grande. Que a vaidade não baixe aí no senhor, tá bom? Que o senhor seja livre de vaidade, continue na humildade, porque padre, pelo menos o que prega-se pra gente tem que ser humilde, né? Eu tenho vários amigos padres, eu tenho várias pessoas conhecidas padres, mas eu não consigo assistir uma missa, porque pra mim perde a credibilidade. Eu sou católico, adoro, tá bom, o catolicismo, acredito em todos os santos, acredito em todas as religiões quando é pro lado do bem, mas o catolicismo é minha, fui criado dentro, né? E eu torço tanto para que os padres sigam a linha, porque ele é responsável pela vida sentimental de muitas pessoas, principalmente das pessoas que precisam, principalmente de pessoas, senhoras, né? Pessoas mais idosas e tudo mais. Energia pro senhor, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe o senhor. E a benção, Padre Adão. Deus abençoe a todos, um bom trabalho, ótima Semana Santa e feliz Páscoa desde já. Valeu, grande abraço.